paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí neste momento assistindo essa aula. Hoje a lição 9, Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Olha só, tema muito interessante da nossa lição de hoje. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir os amados irmãos. E você que está a primeira vez, já convido você a se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com 4, 5 pessoas. Compartilhe a palavra de Deus. E tem um sininho na parte superior direita, você clica nele, assim você recebe todas as vezes as notificações. E se você se interessa nos slides, também manda uma mensagem no telefone do meu WhatsApp. Você fará parte de um grupo e receberá os slides em PowerPoint para você usar na tua EBD. Amém? Muito bem. Vamos aqui, lição 9, e o nosso tema de hoje tem como texto áureo Mateus 6, 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Logo aqui nós já vemos uma questão de prioridade, tá? Veja por esse foco, tá? O que é prioridade, o que você valoriza. A verdade aplicada disse: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. Olha só que coisa interessante. Não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas desse mundo. Bom, 3 objetivos: apresentar as bênçãos da primogenitura, mostrar o desprezo de Esaú, a bênção da primogenitura, citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Texto de referência, Mateus 22, versículos 2 ao 5. Por favor, leia aí tranquilamente, ok? Que eu já vou ver aqui na nossa introdução. Diz o texto: nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento de seu perfeito e glorioso plano divino de redenção. Meus amados, isso é um fato, né? Nós não entendemos realmente todo o processo, tá? E isso, em parte, é muito bom, né? Às vezes, quando nós sabemos de muitas coisas antecipadas, às vezes nós temos uma crise da ansiedade, né? Mas Deus, ele nos mostra muitas coisas boas, tá? Na história está registrada, tá? Como Deus age, como Deus reage. A história dos patriarcas é uma revelação de como Deus se relaciona com os homens, tá? A cada ação e a cada reação desses homens. Nós vamos atestando a fidelidade, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento do seu perfeito e glorioso plano divino. Bom, capítulo 1, ou parte 1, as bênçãos da primogenitura, bênção de prosperidade, bênção de autoridade e bênção de representatividade. As bênçãos da primogenitura. 2 aspectos principais estão associados aos direitos da primogenitura na cultura hebraica, tá? Isso é muito bom você pegar, tá? Nós vivemos numa cultura ocidental. Na cultura hebraica, era outra forma de se enxergar o mundo. E na cultura hebraica, o primogênito, tá? Que normalmente é o primeiro filho, a ele pertence a liderança da família e a dupla porção da herança. No caso dos patriarcas, inclui também ser portador das promessas de Deus a Abraão. Então, todo filho nascido, tá, na cultura judaica, né, ou hebraica,
normalmente assume a liderança da família. Se o pai falece, né, o pai morrendo, esse filho vai assumir a liderança e também se dá a ele a bênção da porção dobrada da herança, porque ele tem responsabilidades, ele tem bênçãos, tá? Tem privilégios, mas também tem responsabilidades. Isso é muito importante deixar claro. Toda responsabilidade tem seu privilégio, ou todo privilégio tem sua responsabilidade. É assim que Deus trabalha. Agora, além disso, também havia uma responsabilidade extra aos descendentes de Abraão, que o primogênito, ele também era portador das promessas de Deus, ou seja, as promessas que Deus deu a Abraão, o primogênito, tá? Ele ficava sendo, né, o possuidor dessas promessas. Bom, bênção de prosperidade. Um dos direitos, então, era o de receber o dobro da herança da família, né, na morte do pai. Isso toda a casa de Israel, tá? Tinha essa cultura. Um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um mais novo. Olha só. Por isso que eu disse anteriormente que normalmente, tá? Porque às vezes, tá? O primogênito era substituído por um mais novo, em circunstâncias especiais, como no caso de Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Efraim e Manassés, tá? E outros, né? Eu acho que é muito importante também você pensar em Rubem, tá? Rubem era primogênito, né? Dos 12 irmãos, né? Dos 12 filhos, tá? Rubem, né? Tem Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12, os patriarcas. Rubem era o primogênito, mas ele também não recebe a bênção porque desonrou o pai. Então, quando acontecia algum caso específico, especial, a bênção era transferido ao posterior, tá? E se você vê no caso de Jacó, a bênção vai descendo até Judá. Os três primeiros, eles vão perdendo a bênção e acaba ficando com Judá a bênção da liderança. Bom, fica claro de que a escolha divina fora completamente imerecida e baseada somente na graça. Ou seja, tem um parâmetro cultural, tá? E todo esse parâmetro cultural, em Israel especificamente, está coberto debaixo da presciência de Deus. Deus sabe o que há de acontecer já. E ele manifesta a sua graça, tá? Para as pessoas que agora vão tomar essa liderança, essa primogenitura. As bênçãos de autoridade. Além da riqueza, o direito de primogenitura passava ao primogênito a autoridade sobre o clã da família que pertencia ao pai. Com a morte do pai, o primogênito seria responsável por cuidar de sua mãe, irmãos menores e todos os servos e animais. Ou seja, ele assume toda a liderança da casa, literalmente. Esaú, por nascimento, preenche as qualidades, né? Porque todo primeiro filho nasceu, já tem essa qualidade de ser herdeiro, mas da sua necessidade de satisfação imediata parece tê-lo deixado indiferente a esses privilégios. Isso é muito importante entender. Deus oferece oportunidades às pessoas, mas Deus não as obriga a receber aquilo que ele está oferecendo. Então, ele tem uma oportunidade aqui para Esaú, tá? Mas ele despreza, ele troca, ele é indiferente, ele ignora esse privilégio.
E Deus sempre há de trabalhar assim, nos dando opção de escolhas. De alguma forma, de alguma maneira, Deus oferece oportunidade à pessoa, se a pessoa não escolhe o que Deus, ou não aceita o que Deus oferece, acaba perdendo a bênção. Bom, veja, eu coloquei aqui 3 ou 4 diferentes versões da Bíblia em relação a esse texto, tá? De Gênesis 25, 27, para que você compare algumas questões que eu achei interessante em relação a Esaú e Jacó. Veja que na Nova Versão Internacional diz assim: Esaú tornou-se um hábil caçador e um homem do campo aberto. Então, nós temos aqui desse lado, tá? Esaú, caçador, que gosta do campo aberto. Do outro lado, Jacó, que ele se contenta em ficar em casa, ou seja, mais caseiro, né? Entre as tendas. Ele se contenta em ficar em casa entre as tendas. Na versão King James, nova versão King James, destaca que Esaú era caçador habilidoso e homem de campo. E Jacó era um homem brando, assim ele traduz, tá? Ou seja, esse contentamento traduzido como uma pessoa branda, mora em tendas, ele parece que é mais sociável, ele se relaciona mais facilmente com as pessoas, ele é sociável, enquanto Esaú, ele é mais de estar no campo aberto, quer estar numa aventura a mais. Na nova versão inglesa, diz: Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo. Já Jacó, ele coloca como um homem civilizado, vivendo em tenda. Olha só, ele é alguém que se contenta em ficar em casa, entre as tendas, ele é brando e ele é mais civilizado. Tá? Isso que eu disse, que ele sabe lidar com pessoas. Na nova versão inglesa, de 1995, diz: Esaú tornou-se caçador habilidoso, homem de campo, mas Jacó era homem pacífico, vivendo em tendas. Você percebe a diferença? Esaú prefere estar no campo aberto, caçando, tá? Ele prefere ficar assim, né, numa vida de aventura. Ele não gosta de plantar, tá? Jacó é homem de campo. Ele planta, tá? Ele cultiva, ele colhe, ele vai trabalhar nisso. Em todo um processo, ele é uma pessoa perseverante. Veja, ele é brando, mais civilizado, mais pacífico. É um homem paciente. Ele sabe lidar com pessoas. Já Esaú é uma pessoa que gosta das coisas rápidas. Ah, não vou estar plantando, não. Eu prefiro ir lá, pegar uma caça, né, um animal pronto, e tá tudo bem. Eu já tenho minha comida do dia. Amanhã é outro dia. Jacó não. Jacó é um homem que olha o futuro. É alguém que se preocupa em plantar, porque no futuro ele tem algo para colher. E quando colhe, ele tem algo para guardar para o próximo futuro. Então, nós já percebemos que a pessoa de Esaú, naturalmente, tá? Ele vai se distanciando daquilo que seria um líder. Porque um líder, ele tem que ser um homem de visão. Um líder é um homem que sabe plantar já pensando no futuro. E Esaú é um homem imediatista, ok? Só para você pensar um pouquinho. Bênção de representatividade. Em se tratando dos patriarcas de Deus, havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser portador das promessas patriarcais. Tais homens seriam um tipo de sacerdotes da família e representantes dela diante de Deus. Olha só. Então, quem recebe a bênção da primogenitura patriarcal, ele também se torna sacerdote, representante de Deus. Em Hebreus 12, 23,
nos transmite a ideia de que todos os que creem recebem a condição de filhos primogênitos. Olha que privilégio! Portanto, se nós recebemos em Cristo a bênção da primogenitura, nos tornamos herdeiros de Deus. Hebreus 12, 23 diz que a igreja é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, as bênçãos, né, de Abraão passam também aos que creem, que é a igreja. Nós temos a bênção da liderança. Cada um lidera na sua área, mas você tem essa bênção. Aprenda a despertar essa bênção que Deus coloca como opção para você viver uma vida melhor. 2. O desprezo às bênçãos da primogenitura. Desejou um prato imediato a um banquete futuro. Preferiu o que é escasso ao que é abundante. Priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. Então, aqui no 2, nós percebemos, tá, como Esaú despreza as bênçãos. Mesmo diante de todos os privilégios que vimos nos tópicos anteriores, nós perguntamos, né? Como Esaú pode abrir mão deles? Como pode deixar de dar valor a algo tão importante? Parece estranho, mas isso a gente vê no dia a dia, né? Quantas pessoas escolhem algo que lhes faz mal pessoalmente, né, do que ter uma vida saudável? Quantas pessoas valorizam algo negativo na vida, algo passageiro? Vamos entender um pouco disso. Ele desejou um prato imediato a um banquete futuro. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata e passageira, sem Deus, no lugar de uma satisfação futura e abundante com Deus. A história de Esaú parece nos fazer voltar ao início, lá para o Éden. A autojustificativa de Esaú: eis que estou pronto, a ponto de morrer, para que me serviria logo a primogenitura? Veja, meus amados irmãos, eu quero que vocês percebam isso. Comer não é pecado, tá? Mas é um desejo natural. Agora, todo desejo natural pode se tornar pecaminoso quando ele nos domina. Quando o desejo nos domina, nós somos escravos desse desejo. É importante que nós percebamos isso. É uma coisa simples. Mas Adão e Eva, eles perderam o paraíso porque não tiveram autocontrole. O desejo lhes dominou. Também Esaú, ele vê aquele prato de comida e ele diz assim: eu estou a ponto de morrer. Claro que não morreria. Certamente na casa dos pais tinham alguma fruta para comer, algo para comer, ou mesmo se não tivesse, ele faria. Espera meia hora, uma hora, dá para ele fazer o prato. Mas não. Ele é um homem imediatista. Ele gosta das coisas prontas. E ele disse: para que me servirá logo a primogenitura? Eu vou morrer? Coitadinho de mim, né? Eu prefiro viver de barriga cheia do que morrer com essa bênção da primogenitura. É assim que ele pensa. Agora, toda decisão tem escolha. Veja, Jacó revela um interesse pelas coisas sagradas que o seu irmão Esaú não tinha. Ou seja, Esaú preferiu o que é escasso ao que é abundante. A escolha de Jacó, tá? Isso, com certeza, é valorizado por Deus. Deus valoriza a escolha de Jacó. Lição passada, nós citamos o texto de Êxodo, tá? Você pode ouvir a lição passada, onde nós citamos o texto onde Deus disse que Israel é seu primogênito. Deus reconheceu isso. Agora, não podemos vender, mas valorizar o que Deus reservou para nós, né? Por coisas banais, tá? Então, muitas vezes as pessoas vendem. Mas por que alguém abre mão de algo
porque ele está valorizando mais outra coisa. Sempre assim, tá? Então, a questão é o quanto que eu valorizo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. A pergunta deve ser cada um para nós. Se perguntar o quanto que estou valorizando aquilo que Deus colocou na minha mão. Veja, é uma escolha. Cada um de nós escolhe. Deus nos dá oportunidades, mas nós escolhemos. Em Ruth, capítulo 4, versículo 1 ao 12, você vai ler o texto, você vai ver que é direito legal, primeiro, que um dos herdeiros, tá? De um dos herdeiros, comprar parte da herança, se um herdeiro que quer abrir mão dele. Então, se um herdeiro diz assim, olha, eu poderia herdar essa terra, né, no caso de Ruth, né, quando podia ser remido por um remidor, tá? Mas ele diz assim, eu não quero, não, eu abro mão disso. Mas a herança, tá? O direito de remir essa terra se lhe dava ao que estava na sequência, tá? De direito. Então, quando Esaú abre mão da herança, o próximo é Jacó. Então, Jacó escolhe, tá? Jacó escolhe a bênção. Eu quero que você compreenda claramente isso, tá? Porque, de alguma forma, em algum momento, Esaú ia abrir mão sempre da primogenitura, porque ele não valoriza. E herdeiro imediato dessa primogenitura é Jacó. Jacó plantou a lentilha, aliás, vamos começar do início, né? Plantou, aliás, Jacó arou a terra, adubou a terra, cultivou a terra, plantou a semente, cultivou a semente e depois colheu a semente, levou para casa, tá? Limpou aquela lentilha, cozinhou e estava prontinho. Mas eu quero que você perceba que tem um trabalho, um processo de vários tempos. Você não coloca a semente hoje e colhe amanhã. Não, é um processo, tá? Jacó trabalhou e ele tem direito de valorizar seu trabalho. Tá? Eu quero que você pense bem isso. Jacó está valorizando o seu trabalho. Ele disse, olha, você quer o prato de comida? Tá? Jacó disse, olha, esse prato, tá? Faz de conta que é o prato. Jacó disse, está vendo esse prato? Prontinho, cheirosinho. Eu arei a terra, eu adubei, cultivei, plantei, cultivei a semente, colhi a semente, limpei a semente, cozinhei a semente. Tem um processo aqui. Não é só um valor de moeda, é um valor de tempo, de investimento, de eu saber plantar, eu saber cultivar. Há todo um processo nesse prato. Então, Jacó está valorizando. Meu amado, aprenda a valorizar teu trabalho, teu talento. E é claro, é de direito dele, sim, tá? A herança, porque se um herdeiro despreza logo o que vem na sequência, tem direito a essa herança. Você pode ver em Ruth que Boaz, tá? Ele respeita essa linhagem, né, de herança, tá? Igual Jacó, chama o herdeiro e diz, olha, se você quiser remir Ruth, é teu direito. Mas ele diz, não quero, então eu vou remir, eu assumo essa herança. Porque todo direito, eu disse, aliás, todo privilégio tem deveres. É um privilégio ser herdeiro, tá? Só que tem deveres. No caso de Jacó, ele deveria sustentar agora a família, guardar a família, liderar a família. No caso de Boaz, ele assumiria Ruth, né? E a herança que lhe cabia, tá? Descer no banquete imediato. Aliás, desculpa, né? Ele voltou atrás aqui. Isso. Então, vamos lá. 2.3. Priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual.
Além de desprezar as bênçãos da primogenitura, Esaú se casa com as mulheres estrangeiras. Você percebe que ele vai de mal para pior? Já tinha desprezado a primogenitura. Agora o desejo, tá, lhe domina a ir atrás de algo que não lhe é direito. Ele não poderia casar com estrangeiros, mas ele certamente olhou a beleza, né, e valoriza mais essa beleza das estrangeiras, tá, do que o princípio que eles tinham, tá, dentro da cultura judaica, de não casar com estrangeiras. E os pais já tinham deixado claro isso. O que não era aceito para sucessões sacerdotais. Então, o sacerdote não poderia não podia se casar com estrangeiros. Hebreus 12:16 diz que Esaú era imoral e profano. A profanação é o pecado de tratar comum, tá, aquilo que é sagrado. Então, quando alguém trata como algo comum o que é sagrado, então isso é profano. E foi exatamente isso que Esaú fez ao estipular o valor da primogenitura por um prato de lentilhas. Então, quando Esaú despreza o sagrado, a bênção da primogenitura está sendo profano. Bom, efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Buscar o que não pode mais ter, uma bênção inferior, uma mágoa interior. Deus nos abençoa para revelar seu valor a nós e o seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus que nos abençoa. Então, Deus nos oferece e nós não aceitamos, então nós estamos desprezando Ele. Você lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Se eu não aceito o presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, eu vou para o inferno. Então, Deus nos dá oportunidade, mas é uma responsabilidade nossa de aceitar ou não aquilo que Deus nos oferece. Buscar o que não pode ter, não pode mais ter. Para Esaú, os direitos da primogenitura e as bênçãos de Deus, através do seu pai Isaac, eram coisas distintas. Ou seja, ele achava que uma vida material e uma vida espiritual são distintas, tá? Mas, biblicamente, nós percebemos que não funciona assim, tá? Então, quando Esaú compreende que ele pode viver uma vida espiritual diferente da vida material, tá? Ele busca ser abençoado por seu pai, mesmo depois de ter vendido a primogenitura para Jacó. Há quem diz que dele tomou, mas nos propósitos, na história de Israel, estas coisas são inseparáveis. A vida espiritual e a vida material é uma só. É um só sistema. Nem mesmo suas lágrimas de remorso puderam restituir aquilo que por natureza porque por natureza já lhe pertencia, mas que desprezou. Olha só. Remorso não é arrependimento. Remorso é chorar porque perdeu algo que já era dele por decisão dele. Ele tenta dar um jeitinho ainda, tá? Mas não tem jeito. Então, remorso nada mais é isso, tá? Não é um verdadeiro arrependimento. Veja que isso acontece em Gênesis 25 e em Gênesis 26 ainda ele vai atrás de mulheres estrangeiras. Ou seja, não há arrependimento, só um remorso por ter perdido aquilo que ele estava nas mãos dele. Uma bênção inferior. Quando chega o dia tão esperado de Isaac, abençoa seu filho Esaú, Isaac lhe pede um cozido, preparado com uma caça capturada por ele. Após o prazer desta refeição, a bênção seria impetrada. Bom, Rebeca ouve tudo e se adianta, tramando um plano para que Jacó recebesse a bênção que Isaac pretendia dar a Esaú. Veja, Jacó
ele quer abençoar Esaú. Mas a mãe, né, procura o que é justo. Vocês lembram que Jacó abriu mão, tá, da comida pronta. Ele estava com o prato, com a comida no prato. Jacó escolheu passar fome, escolheu se privar do fruto do seu trabalho e valorizou a primogenitura. Ele pagou o que é justo, o preço. E a mãe, né, ela sabe que o Jacó é meio tímido. Ele não se atreve a falar com o pai, né, que ele vendeu a primogenitura, que Esaú vendeu para ele a primogenitura. E talvez até eles já sabiam, mas a mãe procura o que é justo, já que essa bênção foi comprada por seu filho Jacó, logo a bênção da primogenitura deve ser dado a Jacó. Bom, Esaú bradou, chorou, passou a sentir ódio por Jacó e planejou matar seu irmão após a morte de seu pai Isaque. Matando Jacó, Esaú recuperaria os direitos cíveis, ou seja, as terrenas, os direitos cíveis da primogenitura, porém não recuperaria, em hipótese alguma, a bênção de Deus para a sua vida. Muitas das vezes as pessoas têm raiva da prosperidade dos outros, tá? Tem inveja da prosperidade dos outros, às vezes capaz de fazer mal aos outros, porque os outros estão sendo prósperos. Mas o fato não é porque eles vão ter acesso a essa bênção, mas estão insatisfeitos porque os outros são abençoados. Mas Jacó, nós vimos que é um homem pacífico, lembra da tradução? Jacó é um homem sociável. Então, mesmo que demora o tempo, mas a reconciliação acontece por iniciativa humilde de Jacó. Você percebe porque Deus honra Jacó no livro do Êxodo, dizendo: Israel, ou Jacó, é meu primogênito. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Convido você sempre a repensar, a ler o texto bíblico. E deixe seu like, sua joinha, compartilhe com 2, com 3, com 4, com 5 pessoas e abençoe mais vidas. Deus vos abençoe. Nós apresentamos, né, as bênçãos da primogenitura, mostramos o desprezo de Esaú, a bênção da primogenitura, e citamos os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Deus nos dê graça para que nós valorizemos aquilo que Deus nos entrega nas mãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para cada um dos irmãos e compartilhe. Deus os abençoe, paz do Senhor.